Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para a quarta aula, terceira da sequência de frequências. Eu espero que a gente consiga finalizar esse assunto, que eu te dei uma boa noção se você rever a aula 2, 3 e essa, que é a quarta aula, mas é a terceira do bloco de frequências. Eu espero que você tenha aí uma boa noção de como identificar, começar a se familiarizar com os 5 blocos de frequência. Lembrar? Vamos lá? Bloco grave, médio grave, deixa eu posicionar aqui, médio, médio agudo e agudo. Então, ó, analogia grave, mais corpulento. Médio grave, nem tão corpulento assim. Médio, ele é mais protuberante. É a frequência que mais anda, é o médio. Então pode ser comparado ao dedo médio. Ok? É a frequência que mais vai. Mais facilmente consegue aí vencer o ambiente tranquilamente. Então médio, médio agudo e agudo. Tamanho do dedinho está muito correspondente a esse assunto que eu vou falar com vocês hoje, que é uma correspondência cognitiva, visual básica do que seria instrumentos que produzem frequências graves, instrumentos que produzem frequências agudas. Você pode identificar facilmente instrumentos que são especializados em frequências graves, de instrumentos especializados em frequências agudas. E também com uma observação um pouco mais acurada, um pouco mais de atenção, você consegue também nos instrumentos polifônicos. Quem lembra o que é polifonia? Um instrumento ou um equipamento que produz vários sons ao mesmo tempo. Então o piano é polifônico. Piano é polifônico, porque você tem lá 10 dedões, né? Tem inclusive execuções de piano a 4 mãos. Então são 20 notas sendo produzidas teoricamente ao mesmo tempo. Né? Ou 2 partições harmônicas sendo produzidas ao mesmo tempo. Então você tem aí no piano, como a distribuição das teclas está na horizontal, então você tem da esquerda para a direita sons mais graves à esquerda, passando pelo médio grave, médio agudo, até chegar na direita, que são os agudões. Tá? Então, está distribuído nos instrumentos de execução horizontal, as frequências graves estão sempre à esquerda. À esquerda, que é vídeo, né? Vídeo ao contrário. À esquerda. Nos instrumentos de execução vertical, as notas graves estão em cima. Ok? Então, contrabaixo elétrico, é um caso até curioso. Contrabaixo acústico é vertical. Então você vai ver que as cordas graves estão mais à esquerda. E vai para a direita. Instrumento horizontal, baixo elétrico, baixão elétrico. Ah? Pois é, baixo elétrico é de cima para baixo. Violão, de cima para baixo. Guitarra, de cima para baixo. Sempre nesta forma, né? Então vamos ver aqui, inicialmente. Deixa eu posicionar a imagem corretamente aqui. Nós vamos ver a estrutura do piano, tá? Para a gente ter uma ideia clara do que é que eu estou dizendo. Vamos lá? A estrutura do piano está aí. Olha lá, a seta indicativa com a área em azul, pontilhada aí. Cordas graves. Cordas graves estão à esquerda do piano. Cordas, aí tem aí o indicativo dos abafadores do piano, que são acessórios do piano.
os abafadores, eles fazem a função de diminuir o tempo de resposta dessas cordas. Então elas caem de rendimento muito rapidamente e cai o volume também. Logo, aquele reverber natural do piano, que não sei se vocês perceberam aí, o piano é uma harpa. É uma harpa, tá? É um instrumento de corda, embora corda com percussão, percussivo. Você tem que bater nas teclas para poder produzir som. Então aí os abafadores, então as cordas médias estão mais aí ao centro do piano, está indicado aí também, cordas médias. E as cordas agudas aí, ó, olha só o indicativo, o azul, cordas graves. A região do médio é enorme, essa área meio bege, esverdeada aí, que vocês estão vendo. A área é grande. E para caber, o fabricante teve que colocar cruzado, né? As cordas graves passam por cima das cordas médias, inclusive para facilitar a propagação desse som. E por fim você tem as cordas agudas. Cordas agudas no final aí à direita. Você vai ver aí a região do agudo aí, pouco maior, vamos dizer assim, em termos de classificação de frequência, do que as cordas graves. Agora veja uma coisa interessante, olha o tamanho das cordas do grave, a extensão que ela ocupa no corpo do piano, na estrutura, no chassi do piano, para o tamanho das cordas agudas. Elas são pequenininhas em extensão e são finas em diâmetro. As cordas graves são grossas em diâmetro e são grandes em comprimento, para que haja a ressonância correta das frequências. Então, isso equivale a dizer que é correto afirmar que quanto mais grossa a estrutura em diâmetro, quanto maior, mais corpulenta é a estrutura, mais sons graves essa peça, esse objeto vai produzir. Tá? Isso é um dogma. Pode guardar isso aí sem medo de errar. Então, isso vai facilitar muito você identificar e memorizar o que é grave, médio e agudo. Porque a gente às vezes vai fazer uma sonorização, vai mixar, e às vezes o pessoal é bem amador, está conseguindo um primeiro resultado, e isso é muito bacana para eles. Só que eles não sabem se expressar tecnicamente com o técnico, o engenheiro de som, não sabe falar o que quer. Eu queria, a minha voz está presa, a minha voz, são termos que não se aplicam ao áudio técnico. Por isso que quem tem a obrigação de saber essas regiões e o que está faltando na voz é o engenheiro de som. Não é o cantor, não é o tecladista, não é o instrumentista, é o operador. Agora, com isso, eu também não estou excluindo que seria muito bom que todos os instrumentistas tivessem uma noção aprofundada de áudio, né? Já recomendei, vou recomendar de novo, o livro do José Miguel Snick, chamado O Som e o Sentido, que vai dar muito norte em relação a algumas noções de som. E eu espero que, se você assistir o grupo de aulas que eu estou custando a colocar no YouTube, mas vamos lá devagarinho, colocando, você também seja capaz, você que é músico, seja capaz de distinguir essas coisas com muita clareza, né? Afinal de contas, se você vai produzir um som, você quer que aquele som saia exatamente aquilo que está na sua cabeça, nas caixas de som, para quem vai escutar, seja ao vivo, seja gravado, né? Então você tem que ter a noção total para conversar com o engenheiro de som, né? Muito embora isso não fosse preciso na maioria dos casos, mas em muitos casos, como é o som é uma coisa muito particular de quem o produz, não de quem o reproduz, tá? Mas de quem produz aquele som. Por quê que eu digo assim? Porque
voz é uma coisa tão particular que se ao ouvir uma nota de um cantor famoso, você sabe exatamente quem é que está cantando. Automático. Né? Agora, isso acontece também com bateristas, com guitarristas. Acontece, cada um tem o seu estilo, a sua pegada, a sua manulação, a sua digitação, a sua força, a energia que ele imprime, o seu próprio set, né? Que instrumento ele escolheu, que marca, qual é o som que ele produz, o que ele ouve. Então, um conjunto de variáveis que faz com que cada um produza o seu som. Mas isso não é uma preocupação nossa. O que a gente tem que saber e conseguir é conversar e dialogar corretamente com quem está produzindo aquele som. Entender o mundo daquela pessoa ali, entender o que ela quer, qual é o estilo, o que ela busca, qual é a energia que ela imprime ali naquela reprodução. E trazer isso para o público. Porque o público quer escutar aquela personalidade ali tocando. Ok? Bom, vamos para um exemplo ainda mais claro, que é esse exemplo aqui. Vou trazer para vocês uma harpa, uma glass harp. Então tá aí, ó. Então essa é uma glass harp. Você pode olhar aí que da esquerda para a direita você tem os copos, as taças de cristal maiores à esquerda, as taças menores à direita. E você pode ver que os copos maiores, obviamente, vão produzir sons mais graves. E na direita, né, passando pelo meio aí, você vai ver que os copos menores, né, as taças menores, elas são produtoras de som mais agudos. Então, mais à esquerda, mais corpulentas, as taças produzem sons mais graves do que as que estão à direita, menores, produzem sons mais agudos. Isso é um bom exemplo de como você pode se orientar pela produção de som, né? Você pode se orientar pelo tamanho do objeto que está produzindo o som. Não é interessante? É uma boa dica de se orientar pelo tamanho do instrumento, né? Quando se trata de instrumentos acústicos, né? Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu trouxe alguns exemplos interessantes, olha só. Vou ajustar a imagem aqui, para vocês terem uma visualização total. Olha só. Vamos lá, né? Ó, presta atenção aí. O contrabaixo acústico é esse da esquerda aí, grandão. Depois tem o instrumento que seria tenor. Tenor e contralto estão naquelas regiões do médio grave e do médio agudo, tá? O violoncelo tem sons médio graves, essenciais, médio graves. E a viola, que é um instrumento médio agudo, mas não é o agudão, como é o violino. O violino chega a produzir frequências muito altas, né? Então, essa família aí das cordas, pode ver que o tamanho das cordas do contrabaixo, a extensão do corpo do contrabaixo ser grande desse jeito, de quase, em alguns casos, 1,90 m, 2 metros, está muito ligado ao tamanho das cordas para produzir aquele som. E a espessura da corda, né? A maioria dos baixistas tem aquela mão, né, aquele dedo mais rombudo, a mão grande para poder percutir essas cordas. E aí você vai diminuindo o tamanho do instrumento, o tamanho das cordas diminui, então o corpo do instrumento diminui para produzir sons mais agudos, ok? Então isso aí fica claro
muito claro quando a gente olha aí pelo tamanho. Instrumentos grandes, estou falando de instrumentos acústicos, tá? Instrumentos grandes produzem sons graves, instrumentos menores produzem sons mais agudos. Beleza? Isso é importante você fixar, que vai te ajudar demais a identificar essas coisas aí na hora de você fazer a captação de sons. Muito bem. Agora vamos à família de percussivos, tambores, né? Fica muito fácil identificar, porque é uma coisa tão óbvia. Olha aí. Você está vendo um surdo aí, treme terra, de chão, e um tamborim. Né? Na sua opinião, qual que vai produzir um som mais grave? Então, a extensão do tamanho da pele com o tamanho da caixa de ressonância do tambor definem a frequência. O surdo produz frequências extremamente graves. E é bonito de ver o surdo trabalhando no samba, né? É importante você ter uma biblioteca auditiva bem completa para você entender isso aí que eu estou te falando. O tamborim é um som, praticamente um estalido, bem agudo. Você já viu estalido grave? Não tem, né? Então, estalido agudinho, bem esticadinho, muito parecido, mas não é o mesmo som, muito parecido com o aro da caixa. Quando a pessoa toca no aro, está tentando simular a mesma coisa do tamborim, né? Tanto é que o som, o samba tocado em bateria é um samba de aro de caixa. Nada impede também que as pessoas usem a caixa. Já vi muita condução bonita, né? Edson Machado, Paulo Braga, Ayrton Moreira fazendo condução de samba na caixa. Só no som da esteira. Também funciona muito bem, porque a resposta da esteira, as técnicas, né, os drags, as coast notes que são impressas na caixa ficam muito bonitas, dá um samba jazz, né? Agora o samba tradicional mesmo, samba, bossa nova, é aro, que está tentando simular esse tamborim aí, beleza? Bom, eu acho que lá vai ficando claro para vocês essa questão, né? Aí eu vou dar um bônus aqui. Eu tenho um disco, no início, quando eu trabalhava num estúdio pequenininho, estúdio de 8 canais, no iniciozinho, na minha adolescência, então eu comprava discos, tinha sebos maravilhosos aqui em Belo Horizonte, e eu comprei um disco do Oscar Peterson Trio, chama Walking the Line. Então esse disco ele tem uma capa interna, aqueles álbuns que você abria assim, ainda tinha mais encartes, tinha fotos da sessão de gravação, né? O disco é esse aqui, ó. Essa é a capa interna, tá? Já é a capa interna. É porque eu coloquei a capa interna porque eu quero mostrar para vocês uma técnica de gravação antiga, muito interessante, que eu já utilizei para amplificar orquestras de câmara, orquestras de casamento, em bailes onde o pessoal utilizava o contrabaixo acústico. Olha só que interessante aqui no baixo do Jiri Miras, né? Jorge Miras. É um baixista húngaro que foi trazido pelo Oscar Peterson da Europa numa excursão. Então observe aí como é que o engenheiro de som fez a captação. Tá vendo aqui o microfone dinâmico da época, tá? Vocês vão ver aí ó, que ele prendeu o microfone com um feltro, uma espuma, abaixo do cavalete, bem no centro de ressonância da caixa ressonante do contrabaixo. Eu testei essa técnica, achei aquilo maravilhoso, porque eu não precisei de enfrentar muito crosstalk, não, tá? Existe uma outra posição da foto aqui,
Eu vou tentar aumentar a imagem aqui para poder fazer o corte para vocês bem rapidamente. A imagem está em boa definição, dá para aumentar um pouquinho. Dá para vocês verem aí, ó, nesta imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Aí, ó, né, bateria gravada aí da forma com um microfone também dinâmico em over. Esse é o estúdio, tá? Estúdio da época. E aí você vê aí o Girimiraço aí com o microfone preso no cavalete. E o som é fantástico. Eu recomendo que vocês ouçam esse disco para vocês entenderem o que é peso e voz no contrabaixo. Peso e voz. Equilíbrio perfeito entre as cordas mais graves e as cordas mais agudas. Se você quiser sentir um pouquinho de peso na reprodução desse disco, você tem que colocar um pouquinho de grave no seu amplificador. Você vai ver que os graves afloram, eles estão lá. Eles só não estão em evidência, né? Como é a mania de muitos técnicos, engenheiros de gravação hoje, é encher a gravação de plugin e tirar a naturalidade do instrumento em si. Mas essa informação acho que vai valer muito para você, tá? Uma hora você vai se deparar com uma gravação assim, fornece um certo grau de dificuldade, uma forma de você não precisar abrir muito ganho em microfones shotgun diretamente no contrabaixo e fazer esse recurso aí, que funciona maravilhosamente bem. E quanto melhor for o microfone, mais especializado for o microfone, mais bonito fica o som, tá? Esses microfones antigos aí, dessa época aí, pelo modelo que eu estava vendo aí, tudo é Sennheiser, tudo Telefunken. Então eram cápsulas assim, muito maravilhosas, né? Quanto mais a tecnologia de registro, de gravação evolui, mais, na minha opinião, mais porca fica a captação. Nessa época a captação tinha que ser maravilhosa, porque os prés tinham que ser maravilhosos, porque a mídia onde isso ia ser registrado era uma fita magnética. Então o pessoal trabalhava muito com essa questão de prés muito bons, né? Esse comércio de som vintage está prosperando de novo, porque o pessoal redescobriu esses prés muito trabalhados, muito com componentes maravilhosos. Vira e mexe eu sou chamado para fazer reparos em receivers da Gradiente, da Polyvox, receivers Marantz e outras marcas Philips, né? Célebres receivers da Philips, antigos, cuja pré-amplificação é uma coisa fantástica. Uma coisa é você ouvir rádio num sistema digitalzinho hoje aí dentro do carro, outra coisa é você ouvir rádio num sistema analógico desses, tá? A experiência é completamente outra. Mesma coisa você ouvir vinil no S126 da Gradiente, que é um modelo relativamente barato. E outra coisa é você pegar aí um sistema muito avançado e colocar um vinil para tocar. Não tem comparação possível, né? É claro que se você tiver uma picape aí Torrens de chassi de vidro, sem antivibração, maravilhosa, com agulha, sistema de separação, melhor você vai extrair mais som do seu exemplar. Mas então, encerrando esse ciclo de aulas sobre frequência, eu espero que vocês tenham entendido bem essa classificação de grave, médio e agudo, como é que você pode classificar isso, inclusive visualmente, né? Uma última pergunta, e nos instrumentos elétricos? Bom, a guitarra tem a referência do violão, né? Se você olhar um violão, olhar uma guitarra, você vai ver que a distribuição das notas graves para as mais agudas estão de baixo para cima, porque se trata de um instrumento horizontal. Mesma coisa o contrabaixo elétrico. E é nítido, você pega aí um contrabaixo elétrico, você vai ver que a primeira corda de cima, estou falando assim, a visão não do músico, o músico chama a primeira corda a mais aguda, mas a distribuição de frequências
tem uma outra abordagem. Então a primeira corda na distribuição de frequências é a primeira lá, mais grossa do contrabaixo. Depois você vai ver que ela vai afinando de diâmetro. Certo? Então nos contrabaixos, por exemplo, de 6 cordas, você vai ver que a primeira cordona lá em cima, né? Se eu não me engano é um Dó, a segunda é um Si, a terceira é um Mi, que é do contrabaixo de 4 cordas. 4 cordas começa com a corda Mi. O de 5 com um Si. E o de 6, eu acredito que seja um Dó. Se não for, vocês comentem aí embaixo aí. Me corrijam, por favor, tá? Sem problema nenhum. Eu não sou contrabaixista, não. Sou baterista. Isso é engenheiro de som. Então, minha obrigação é identificar as cordas graves, as cordas agudas, a pegada do cara, limpar o som dele, deixar equilibrado, né? Uma gravação de bastante equilíbrio de contrabaixo, vocês deviam escutar, é aquela música Nem Pensar, do Cleito e Cledir. Escuta aquele contrabaixo lá, e tenta perseguir aquele som, que vocês vão fazer um grande favor à sua própria biblioteca auditiva, né? O som do piano desse disco Walking the Line, do Oscar Peterson, também é um dos melhores sons de piano que eu já ouvi gravados no jazz. Nem os sons que foram captados pelo Bill Evans com o Stan Getz tem essa clareza, né? Em relação a violão, tem o disco do Stan Getz com Charlie Bird e os percussionistas lá, o Laurinho do Almeida, o outro não me recordo quem era, que chama Jazz Samba, de 1965, que tem o que eu chamo de som do violão mais bacana que eu já vi. Fora as gravações do João Gilberto, né? Que fizeram os engenheiros da época aí todos sofrerem muito, né? Franklin Garrido, Nivaldo Duarte, essa turma toda aí, que deve ter enfrentado uma barra para gravar o João Gilberto. Bom, beijo grande, fica com Deus, até a próxima aula.